Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre patrística, vamos falar sobre esse livro aqui, Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja, de Christopher Hall. Um dos períodos mais importantes aí da história da igreja é aquele período que ficou conhecido como patrística, que vai aí do 2º século até ali por volta do 6º século, mais ou menos. Há algumas discussões aí de quando que termina, mas o intervalo mais aceito é esse intervalo do 2º século, ano 100 ali, até o 6º século. E nós temos então, nesse período, a doutrina cristã sendo desenvolvida. Nós temos aí lutas teológicas colossais, como por exemplo as lutas aí de Atanásio e Ário, né? Ário defendendo ali, ou melhor dizendo, Ário ali negando a divindade de Jesus e Atanásio, por outro lado, defendendo a divindade de Jesus. É o período aí dos concílios mais importantes da história do cristianismo. Nós temos Nicéia em 325, depois nós temos Constantinopla em 381, depois vem Calcedônia em 451, que são concílios que estão diretamente ligados a doutrinas que são basilares aí para o cristianismo. E um ponto principal nesse período é que o que marca a patrística é que esses homens eram homens que estavam constantemente em contato com o texto bíblico, em contato com a Sagrada Escritura. Geralmente chega para nós essas reformulações já prontas, esses credos prontos, como o credo de Nicéia, por exemplo, o credo de Calcedônia, por exemplo, já prontinho de como que foi a conclusão desses concílios no que tange aí as questões doutrinárias, mas a gente às vezes não pensa que esses homens chegaram a essas conclusões exatamente por causa da leitura da Escritura, da interpretação das Escrituras. E esse livro aqui, então, vou mostrar para vocês de novo aí a capa, do Christopher Hall, Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja, é um livro onde o autor busca, então, mostrar pra gente como que os pais da igreja interpretavam as Escrituras. E ele quer mostrar aqui também que a interpretação bíblica desse período não era algo monolítico, não era algo tão fechado, não era algo tão concordante assim. Você tinha sim uma preocupação com a Escritura Sagrada, você tinha sim a Escritura Sagrada em alta conta, mas os métodos de interpretação da Escritura Sagrada, eles eram um pouco diversificados e eles eram também influenciados pela interpretação filosófica de alguma região e obviamente de algum indivíduo aí, de algum desses que são considerados pais da igreja. Então nós temos aí uma interpretação mais ampla, uma interpretação mais abrangente. E como que o livro então traz isso pra gente? Como que ele informa isso pra gente? O autor ele vai dividir o livro aqui em 8 capítulos. E o primeiro capítulo ele já começa: por que ler os pais da igreja? Ele vai mostrar aqui então a confiabilidade dessas leituras, a confiabilidade desses homens, ainda assim levando em conta essa diversidade de interpretação que eu falei. Mas ele parte aqui então trazendo esses motivos. Depois ele vem fazendo um contraste entre a mente moderna, ou seja, a mente de hoje em dia, e a interpretação bíblica, para mostrar exatamente que existem muitos conceitos que nós temos hoje, muitos desafios que nós temos hoje em interpretação bíblica, que, por incrível que pareça, os pais da igreja interpretaram o texto bíblico, ainda que num contexto diferente, mas que tal interpretação vale para a gente hoje, tal interpretação tem algo a nos dizer e tem algo a nos ensinar hoje ainda. E aí depois, a partir daqui da página 53, ele traz uma coisa muito interessante, que ele vai conceituar quem são, melhor dizendo, os pais da igreja. Porque, veja bem, todo teólogo, então, daquele período poderia ser considerado um pai da igreja? Óbvio que não. Não, nem todo mundo que fazia teologia, nem todo mundo que se propunha a interpretar a Escritura Sagrada entrava nessa classificação de ser aí um pai da igreja. E aqui, primeiro ele vai mostrar que existiram mulheres também que produziram muita coisa nesse período. Óbvio que o conteúdo que essas mulheres produziram não chegaram pra gente com tanta diversidade, com um número muito grande, um volume muito grande, mas existiam sim mulheres que trabalharam nessa época. E aí depois ele vai trazer 4 características aqui para se identificar então um pai da igreja. Primeira característica é antiguidade. Ou seja, tem que ser alguém que está produzindo teologia nesse período que eu falei no começo do vídeo, a partir do século II ali,
em diante, até no máximo século VI ali. Depois, santidade de vida. Tem que ser alguém que teve um testemunho de que buscava sim uma vida em santidade, buscava sim uma vida reta, um zelo ali pela palavra de Deus, né, e pela doutrina cristã. E depois vem doutrina ortodoxa, ou seja, eu quero bater sempre nessa tecla, não é só produzir teologia nesse período, mas tem que produzir teologia ortodoxa. É o que vai excluir alguns homens, então, desse período, ainda que tenham alguns nomes importantes, como Orígenes, por exemplo. Orígenes, por causa daquela ideia ali da apocatástasis, né? Que é aquela ideia de que no final todo mundo vai ser redimido e Deus vai reconciliar para si aí todos os seres, inclusive Satanás, né? Isso, obviamente, vai tirar de Orígenes aí esse título de pai da igreja. E não só por isso, né? Algumas outras coisas, interpretações que Orígenes tinha ali vão fazer com que ele não entre nessa categoria. E por último, a aprovação eclesiástica. Essa aí é a característica final, que ele vai dizer aqui o seguinte: essa característica final indica que um pai foi confirmado como tal pela própria igreja. Como temos visto, alguns importantes escritores cristãos antigos, como Orígenes, não receberam esta designação porque o consenso da igreja julgou que algumas de suas ideias ficavam fora dos limites da ortodoxia. Então, existe esse conceito aí do reconhecimento pela igreja. A igreja da época tinha que entender que aquele personagem merecia esse título. E aí depois que ele faz isso, então, aqui a partir do capítulo 4, ele vai dividir então esses dois capítulos entre, primeiro, falar dos 4 doutores do Oriente. Ele vai falar então de Atanásio, vai falar de Gregório de Nazianzo, vai falar de Basílio o Grande e vai falar de João Crisóstomo. E aqui ele vai apresentar um breve resumo biográfico e vai apresentar também alguns modelos de métodos interpretativos desses homens. Depois então que ele termina de falar sobre esses 4 nomes, ele vai apresentar então os 4 doutores do Ocidente, que são aí Ambrósio, Jerônimo, Agostinho e Gregório o Grande. Da mesma forma, fazendo aí um breve resumo biográfico e fazendo aí alguma apresentação, uma breve apresentação de exemplos de textos e de métodos interpretativos. Daí ele passa então, nos próximos aí capítulos 6 e 7, para aprofundar um pouco em como era majoritariamente os métodos interpretativos em 2 escolas principais que a gente tem nessa época, que é a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A gente tem a escola de Alexandria com uma influência da filosofia grega muito grande, o que vai legar então uma alegorização muito grande no texto bíblico, na interpretação do texto bíblico. É óbvio que a gente não pode, ele mesmo vai chamar atenção para isso, que a gente não pode definir, reduzir a escola de Alexandria somente à alegorização, mas ele vai mostrar que essa era a sua característica forte. E, em contrapartida, a escola de Antioquia, ela já tem uma preocupação um pouco mais literalista, ela já rejeita mais essa ideia alegórica. Mas fato é que não é que havia uma rejeição, então, total. A ideia é que esse tipo de interpretação era um dos vários tipos de interpretação, era como se fosse algo polissêmico ali, né? Algo mais variado. Então você tem a escola de Antioquia rejeitando, mas rejeitando o exagero da alegorização. E ele vai fechar então com o 8º capítulo intitulado aí Dando Sentido à Exegese Patrística. Gente, é assim, um livro muito bom, apesar da gente estar falando aí de um livro pequeno, né? É um livro aí de 240 páginas aproximadamente para falar de um tema tão vasto que é a interpretação bíblica nesse período, mas é um livro muito bom, é um livro que cobre, ele serve de introdução para esse assunto, ele vai te introduzir nesse tema e aí você vai buscar, obviamente, depois disso, se você tiver interesse em aprofundar aí nesse assunto, outras obras mais robustas, que infelizmente, em português a gente tem pouca coisa nesse sentido, nessa pegada aqui, mas esse livro, ele atende bem, ele resume bem essa ideia principal de como que esses homens interpretavam aí a palavra de Deus. Como sempre, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você comprando pelo link aqui da descrição, você contribui com esse canal para a gente continuar produzindo conteúdo aqui, para a gente continuar trazendo aqui vídeos de qualidade para vocês, tá bom? É essa a nossa dica de hoje, lendo as escrituras com os pais da igreja, de Christopher Hall. É isso, não esquece de curtir o vídeo,
compartilhar o vídeo. Se não for inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, aquelas coisas todas que vocês já sabem. Tchau, até os próximos vídeos desse canal.